Episódio 287, Provérbios capítulo 20, versículos 15 e 16. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. A riqueza é uma bênção quando obtida de maneira honesta, mas a sabedoria é mais desejável e valiosa do que riquezas naturais. Quando os lábios de uma pessoa produzem pedras preciosas do conhecimento para o homem interior, isso se reveste de grande valor espiritual. Provérbios 4:13 diz: retenha a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O versículo 8 diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo mostra claramente como um homem culto traz uma diferença muito grande entre o valor maior da sabedoria e conhecimento das riquezas inefáveis do Senhor Jesus com as coisas físicas, como ouro e pérolas preciosas. E ele finaliza o versículo que todo o seu saber terreno jamais pode ser comparado com os seus lábios instruídos. E ele diz: todas essas coisas terrenas desse mundo não passam de refúgio, que no grego se refere lixos, resíduos, estrumes ou até esterco. Provérbios capítulo 20, versículo 16. Toma-se a roupa aquele que fica fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Quero ler o mesmo versículo na Bíblia Revista e Corrigida, do mesmo Provérbios 20 e 16, talvez aclare um pouquinho mais. Aquele que fica por fiador do estrangeiro, tira a roupa e penhora-a por estranho. O autor condena ou acautela severamente pessoas por quererem ser fiador. Lá em Êxodo capítulo 22, versículo 26 e 27, nos diz: se o teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol. Versículo 27 diz: porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? Os versículos ridicularizam o fiador, pois assumem uma dívida caso o devedor não pague de um estrangeiro que é identificado como uma mulher desonrada ou estranha. Ele se meterá em tantas dificuldades que terminará perdendo até a própria roupa que lhe protege as costas. As vestes exteriores de um devedor algumas vezes lhe eram tiradas, e isso era a garantia do pagamento da dívida. Finalizando Provérbios 27 e 13, diz: quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a roupa e penhora-o pela estranha. Lembrando que se o devedor faltasse, o filho teria de pagar ou podia sofrer confisco. Deus nos guarde.